neste momento. Senhor Jesus, Pai querido, neste momento, Senhor, Deus entregue, Senhor, para as tuas mãos, Senhor. Deus vem usá-los, Senhor, tremendamente nesta noite, Pai querido. Vem trazer aquilo, Senhor, do céu para a tua igreja, Pai. A tua igreja toda, Senhor, devidamente para ouvir, Senhor, a tua palavra, Senhor. Seja ela cura, seja ela libertação, Pai querido. Aqui toda mais uma vez, Senhor, para clamar o teu nome, Pai querido. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, o Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista João. Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista João, que é o texto a qual está subordinada essa campanha. Enquanto você encontra na sua Bíblia, eu quero louvar a Deus pela oportunidade, o privilégio de estarmos mais uma vez aqui congregados, reunidos numa só fé, para adorar um só Deus, na comunhão do mesmo Espírito, para bem dizer, adorar e exaltar aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que passeia no meio da igreja, aquele que está aqui, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Tem gente que já deu glória para ele, porque você veio para aqui adorar ele. Porque tem gente que até agora não deu glória a Deus, não deu uma aleluia, não colocou um sorriso no rosto. Mas a glória só é permitido ficar calado, irmão, se você estiver chorando. Se você estiver derramando lágrima, eu deixo você ficar calado. Mas quem veio aqui nessa noite adorar Jesus, coloca um sorriso no teu rosto. Você é mais que vencedor. Jesus te escolheu para vencer e para estar aqui nessa noite. Quem encontrou diz amém. Eu quero trazer um abraço a toda a igreja, do meu pastor da nossa congregação, da Assembleia de Deus Norueira, Campo de Formosa, pastor Hinaldo, toda a nossa congregação, da pastora Fernanda. Que Deus em Cristo abençoe todos os irmãos em nome de Jesus. Traga um abraço da nossa congregação em nome de Jesus. Quem achou diz amém? Amém. Diz assim o texto, João capítulo 15. Quem estava ligado no culto sabia que era João 15. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. Fala para o seu irmão que está do seu lado. A partir de agora, eu vou ficar conectado no céu. João capítulo 15 diz assim o texto: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim e que não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que dá fruto, Ele o poda, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como ramo que não pode produzir fruto algum de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permaneceres em mim. Versículo 5. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Aquele que permanecer em mim e eu nele. Pode segurar o fundo musical aí? O pastor diz, né? Esse produz muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Os irmãos podem se assentar, glorificando a Deus. Eu quero agradecer ao pastor Jandir pelo convite, pela confiança, em confiar o microfone, a oportunidade de estarmos aqui
pregando mais uma vez, ministrando a palavra do Senhor, né? Porque eu sei que aqui neste ministério tem muitos pregadores, né? Exímios pregadores, expositores da palavra de Deus, né? Como é o pastor presbítero Paulo, Deus abençoe. Mas aprove Deus a estarmos com a oportunidade, o privilégio mais uma vez de servir o Senhor, de servir a igreja de Cristo. Amém? Quero agradecer ao irmão Gabriel, né, que está aqui conosco também, adorando a Deus. Se quiser fazer um fundo musical aí, tenha liberdade, deixa Deus te usar. Eu falei com o pastor Jandir, hoje eu vou ser bem rapidinho, né, porque eu gastei muito cartucho, os cartuchos que eu tinha na primeira oportunidade, né, foi no quarto elo, foi no quarto ou no quinto, pastor? Quinto elo, né, que Deus abençoe. Mas nós estamos aqui para adorar a Deus mais uma vez. E Deus dá uma palavra aos nossos corações. Acredita nisso aí. Tem 3 pessoas que vêm comigo e já está bom. Se 2 pessoas concordar aqui na terra acerca de algo, será ligado no céu. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler foi ministrado por Jesus, foi ensinado por Jesus aos discípulos, né? Que Deus abençoe todos os pastores, obreiros que estão aqui na minha retaguarda. Foi ensinado por Jesus. Jesus estava em Jerusalém quando ele começa a ministrar esse ensinamento. E o evangelista, ele vai dizer, ele vai narrar, começando a história dizendo que o traidor, ou aquele que haveria de entregar Jesus, é conhecido porque ele toma uma atitude de ir até os sacerdotes vender Jesus, entregar Jesus aos doutores da lei. O texto começa dizendo isso, que Judas sai com o intuito de vender a Cristo. E existia uma profecia no livro de Zacarias que dizia que ele seria vendido por um preço muito baixo, 30 moedas de prata. Haja vista que, uma certa feita, quando Jesus estava no culto, a Bíblia diz que uma certa mulher, ela toma uma atitude que ninguém foi capaz de tomar no culto. O que, pregador? A Bíblia diz que a pessoa menos indicada, a Bíblia diz que a pessoa mais inusitada do culto naquela ocasião, da qual o evangelista Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 38, vai narrar, dizendo que ela entra na casa de um certo fariseu, que eu acredito ser Simão, e ela vai ungir os pés de Jesus. Aleluia! Aquele perfume que aquela mulher gastou para derramar, para ungir os pés de Cristo, valia 300 denários, custava 300 denários. Judas logo se levantou e vai falar: isso é um desperdício. Seria melhor que vendesse essa especiaria aos pobres, porque quem não entende de culto, quem não sabe o valor da nossa adoração, aleluia, ele sempre acha que aquilo que a gente faz, que aquilo que a gente entrega, que o nosso relacionamento com Ele, ele sempre acha que a gente está sendo crente demais, adorando demais, indo para a igreja demais. Quem não entende de culto é assim, ele sempre acha que aquilo que a gente faz para Deus é demais. Quem sabe você veio até aqui essa noite e quando você saiu da sua casa, alguém falou para você: vai para a igreja de novo.
Mas você não veio para qualquer lugar, você não veio fazer qualquer coisa, você veio entregar aquilo que você tem para Ele. Não é para o pregador, não é para o cantor, você veio entregar para Ele. E tem muita gente que não conhece o valor da sua adoração, porque a nossa adoração às vezes ela é carregada de lágrimas, porque somente quem conhece o valor de uma lágrima sabe que a sua lágrima ela carrega a sua história. Será que tem alguém que veio entregar a oração para Ele? Porque Ele está aqui. As coisas mais simples de serem feitas, os fariseus não fizeram. E era lavar os pés. Era simples fazer aquilo, qualquer servo fazia. Lavar os pés, um ósculo santo, era um beijo na testa. Ungir, né? Porque às vezes também o viajante era ungido. Eram as coisas mais simples de se fazer. E eles não fizeram. Aí alguém vai se levantar no culto para fazer o que os fariseus não foram capazes de fazer, porque ela fez com intensidade. E não importa o tamanho daquilo, estou na direção de Deus aqui essa noite, irmão. Não importa o tamanho daquilo que você faz para Deus. Porque tem muitas pessoas que querem, eu queria fazer uma introdução, mas Jesus não está deixando. Porque tem muitas pessoas que querem fazer obras notórias. Se tiver que fazer obra notória, faça. Se tiver que ser um pregador notório, seja. Se tiver que ser um cantor de notoriedade no Brasil, no mundo, no seu bairro, na sua cidade, na sua rua, na sua família, seja. Mas tem muitas pessoas que estão preocupadas só em fazer algo grande. É por isso que ele só dá glória com o microfone na mão. É por isso que ela só dá glória quando ela canta. Microfone virou sinal de espiritualidade na igreja. Mas Jesus vai levantar uma geração de adoradores. Cadê você? Mas Jesus está levantando uma geração que vai fazer algo diferente. O povo com intensidade. Porque um povo com amor se torna muito. O problema dos fariseus é porque eles faziam sem amor. E quando Jesus ele vai ministrar esse ensinamento, ele estava em Jerusalém. E segundo a cultura judaica, na frente da sinagoga existia, pastor Jantinho, a figura de um cacho de uva. A figura de um cacho de uva. Porque uva, pastor, significa 4 coisas, quem lembra? A uva, a videira, o cacho de uva, significa vida, governo, prosperidade e reino. Aleluia, Jesus. Mas Jesus tirou o reino de Israel e entregou para a igreja. É
É por isso que você é o sacerdócio real. Jesus estava em Jerusalém, porque ele foi para Jerusalém. Há quem diga por aí que Jesus ficou sabendo que ia ser crucificado quando ele estava no Getsemane. E eu te provo o contrário na Bíblia. Jesus ficou sabendo que ele ia ser crucificado no Monte da Transfiguração. Que a Bíblia diz que Moisés e Elias apareceram para ele. Porque quem é crente anda com crente. Quem é do monte anda com quem é do monte. Quem é da oração anda com quem é de oração. Jesus não precisava mendigar a amizade de ninguém. Jesus ele era assim: quer ir no monte? Vamos. Quer ir orar? Vamos. Jesus não ficava mandando mensagem no WhatsApp mendigando a companhia de ninguém para orar. Quando Jesus tinha que orar sozinho, ele orava sozinho. Mas quando ele descia do monte, ele andava sobre as águas. Crente que ora, o mar não limita ele. Igreja que ora, a tempestade não limita ela. Pregador que ora, a tempestade não limita ele. Jesus está querendo nos ensinar que quem é homem e mulher de oração não existe limitações que são capazes de parar a sua caminhada. Eu vou liberar uma palavra para quem quer receber. Essa tempestade não vai te parar, porque Jesus entregou para a igreja a ferramenta espiritual da oração. Não precisa. Paulo vai dizer que as armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus. A armadura de Deus, a armadura de Saul não serviu para Davi. Por quê? Porque a armadura de Saul se parecia com a armadura de Golias. Aleluia. Pastora Cida. Porque Saul usava couraça. Saul usava espada e também usava candeleiras para proteger ele. Aí quando Davi vestiu ela, porque Saul colocou em Davi, porque quem é ungido de Deus, ele confia naquilo que Deus colocou na mão dele. Pode ser uma funda, pode ser um cajado, pode ser uma capa, como foi no caso de Eliseu, pode ser um barco, como foi o caso de Pedro, pode ser uma rede, como foi o caso de João, pode ser um cajado, uma vara de amendoeira, como foi o caso de Moisés. Mas quando ele encostar no mar, o mar vai abrir, o gigante vai cair e Deus vai fazer um milagre acontecer. A armadura de Deus, de Saul, se parecia com a de Golias. Não precisa você perseguir quem te persegue. A armadura de Deus é diferente, irmão. Jesus nos ensinou a orar por quem nos persegue. Não precisa virar a cara para quem não te ama, porque a armadura de Deus é diferente. Jesus nos ensinou a amar quem nos odeia, orar por quem nos persegue. Ainda que tem pessoas que não te amam e não vai para a tua cara,
continua adorando ao Senhor, continua pregando, continua cantando, continua adorando, continua visitando, continua evangelizando, continua fazendo aquele fogo, continua intercedendo, continua orando, continua fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer, porque Deus te entregou uma ferramenta poderosa. Sabe o que Jesus está falando com alguém aqui essa noite? É tempo de usar a armadura que eu te entreguei. Jesus, depois que ele fica sabendo que ele vai ser crucificado, ele desce no Monte Tabor. Na cronologia bíblica, ele vai para uma aldeia de samaritanos e ele não foi recebido lá. E o interessante é que samaritano, pastor, é o povo mais crente da Bíblia, porque Jesus ficou 4 dias lá, não levantou paralítico, não trouxe visão a cego, não purificou leproso, não ressuscitou nenhum morto, mas a Bíblia diz que toda Samaria veio aos pés de Jesus. Samaritano, ele é tão crente que ele faz aquilo que sacerdote não faz. Samaritano, às vezes, ele é tão mais crente que nós, que ele faz aquilo que o levita não faz. E eu fiquei pensando, por que o samaritano não recebeu ele? Aí quem não tem visão espiritual olha para a aldeia de Samaria e fala: Senhor, mete fogo, derrama fogo lá. É porque tem gente, irmão, que gosta de pintar a parede de preto. Eu não tenho nada contra isso, irmão. Deus me chamou para ser um pregador assembleiano até o fim do caminho. Mas tem gente que pede a Deus para mandar fogo lá na aldeia do samaritano. Mas tem hora que samaritano é mais crente que judeu, que israelita. Vou falar, Jesus. Aí Pedro e João, Jesus manda fogo, queima. Eu fiquei meditando, por que Jesus não foi recebido lá, sendo que o samaritano se converteu? É porque Jesus estava caminhando com destino a Jerusalém. Jesus estava caminhando para a cruz. Sabe por que muitas das vezes tem muitas pessoas que não te recebem? Você entrega currículo, a porta não abre. Muitas pessoas não acreditam naquilo que Deus te entregou. Não é verdade, pastor? Assim? É porque você está caminhando para um destino. E ainda que muitos não te recebam como você é digno, o propósito na tua vida é maior. Você está caminhando para a cruz. E sabe qual é o mistério da cruz? É que a cruz é passageira. Depois da cruz tem um trono preparado para você sentar nele. Só quem vai morar no céu aí, só quem vai assentar no trono aí, levante a tua mão para adorar a Deus, porque o propósito que Ele tem na sua vida é bem maior. O evangelista narra dizendo que Jesus fala com os discípulos assim: ó, você vai encontrar um homem carregando um cântaro. Quem conhece o pastor Jandir de cultura judaica sabe que homem não carrega cântaro. Humildade para fazer aquilo que mulher faz. Eu vou falar, Espírito Santo, calma. Porque tem gente
para homem fazer. Eu vim aqui para cá que eu quero falar para quem está na internet também. Tem homem que é até bom no ofício masculino, mas ele está precisando aprender a lavar roupa, lavar louça e varrer a casa. Marido cheio do Espírito Santo também faz ofício para ajudar a esposa. E só quem recebe essa palavra aí, levante a mão para adorar. Aqui no altar também tem gente que lava roupa. E se não tiver, Jesus vai pegar aqui essa noite. Oh glória! O bom é que mulher sincera, né, pastor? Mulher com Deus está falando, ela faz assim, ó. Fala, Jesus. Oh glória, Jesus está aqui nessa noite. A senha para mostrar onde que é o cenáculo é o homem do cântaro. E eu aprendo 3 coisas com o homem do cântaro: humildade para fazer aquilo que mulher faz. Segunda coisa, o homem do cântaro conhecia a fonte das águas. Igual Rebeca, quando Abraão mandou Eliezer buscar uma esposa para Isaac. Terceira coisa, o homem do cântaro carrega vaso nas costas. Eu não sei qual é a situação do vaso que entrou aqui essa noite, mas sabe com quem se parece o homem do cântaro? Com o Espírito Santo. Ele nos conduz ao lugar da ceia. Ele conhece a fonte das águas e ele é carregador de vaso. E se entrou vaso quebrado, caído, trincado e rachado aqui essa noite, o Espírito Santo, o carregador de vaso, ele vai te carregar nas costas aqui hoje. Abastel e cantará da súria mandará. O cântaro conduz os discípulos até o lugar que já estava preparado. Já estava preparado. Quando a igreja chegar no céu, quando Samuel chegou na casa de Davi, de Jessé, Samuel quase ungiu os filhos de Jessé, quase ungiu, irmão. Ao ponto que ele perguntou: tem alguém? Tem mais alguém? Jessé falou para ele: da falta o menor. Enquanto Davi não se assentou na mesa, não celebraram a festa. Aleluia. Enquanto o menor não se assentou na mesa, não sacrificaram o cordeiro, não participaram da ceia. Você sabia que tem uma mesa esperando você para se assentar? Eu não quero pregar sobre posições aqui na terra essa noite, porque ainda que você não se assente nas cadeiras que estão preparadas aqui na terra para você se assentar, tem uma cadeira lá no céu te esperando. Abraão, Isaac, Jacó, Jó, Noé, Adão, todos os patriarcas estão olhando para a mesa, presbítero Wesley, e estão olhando para Jesus e perguntando: quando nós vamos se assentar nela? Aí Jesus olha para Abraão e diz assim: eu estou esperando o menor, eu estou esperando a igreja. Nós vamos participar das bodas do Cordeiro. Nós vamos
nós vamos celebrar com todos os profetas. Mas enquanto eu e você não se assentar lá, Jesus não vai servir a noiva. Porque ceia é instituição. Antes de Jesus instituir a ceia, Jesus celebrou o Kiddush, que é o jantar dos judeus. Judas não participou da ceia. Quem sabe, Luiz, se Judas tivesse participado da ceia, ele teria pensado 2 vezes antes de trair Jesus. Quem sabe se Judas tivesse participado da ceia, ele teria pensado 2 vezes antes de vender Jesus. Mas Judas não participou da ceia. E quando ficaram sabendo quem era o traidor, porque Jesus falou baixinho, ao ponto que só João escreveu, só João ouviu, melhor dizendo, porque escrever e estar presente são coisas diferentes. Porque João, quando ele escreveu o Evangelho, ele estava na ceia de Paulo, ele estava lá. Lucas não, e Marcos também não. Só que João vai falar o nome dele, Lucas também vai falar o nome dele. Só que João estava presente, Mateus também estava presente. E quando eles descobriram quem era o traidor, a Bíblia diz que Jesus instituiu a ceia. Eles cantaram um hino e foram para o Getsemane orar. E antes de orar, Jesus vai ministrar esses ensinamentos. Jesus vai lavar os pés deles. E Jesus vai dizer: outro consolador virá. Judas vai me entregar, mas vocês não vão ficar sozinhos. Jesus lava os pés dos discípulos e começa a ministrar João capítulo 14, João capítulo 13, João capítulo 15. E o interessante é que Jesus ministra dizendo: eu sou a videira verdadeira, olhando para o sistema religioso da sua época. Pois quando Jesus começa a ministrar o Sermão da Montanha, quem gosta de escola bíblica e sabe o que eu estou dizendo, sabe que Jesus ele vai começar a pregar para confrontar o sistema religioso da época, para confrontar os fariseus e os escribas, porque as bem-aventuranças são os mandamentos da graça. Na graça Jesus também deu um mandamento, viu, irmãos? Os mandamentos da graça são as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Porque tem gente que acha que graça é viver de qualquer jeito. E Paulo vai dizer que a graça não é libertina. A graça também tem mandamento. Por quê? Porque a graça, Jesus não veio abolir a lei, ele veio cumprir. Então o fundamento da graça são a lei e os profetas. É a lei e os profetas que sustentam a graça. As bem-aventuranças são os mandamentos de Jesus para com a igreja. E a lei da graça representa o amor de Cristo para com a igreja, pastor. Isso não vai terminar assim. Vai comendo Bíblia aí.
a Deus, aleluia. E a lei, o decálogo, simboliza o amor de Deus para com Israel. Porque a lei, o decálogo, a princípio, foi dado para Israel, para que Israel, através da lei, fosse um sacerdócio universal e abençoasse todas as famílias da terra, todos os reinos da terra. Mas Israel falhou e Deus levantou eu e você através de Abraão. O problema, quem me ouve diz amém. O problema é que o sistema religioso, os hipócritas da época, estou falando de hipócritas, quem prega e não vive aquilo que prega, eles não entenderam o verdadeiro sentido da lei, porque a lei é o amor de Deus para com Israel. E a graça é o amor de Cristo para com a igreja, para com os gentios. A igreja são três povos: judeus, gregos e gentios. O problema é que eles não entenderam o sentido real das coisas. Porque o apóstolo Paulo, através da revelação do Espírito Santo, escreveu em Romanos capítulo 15, 5, que a lei estava enferma. Quem colocou enfermidade na lei? Os hipócritas da época de Cristo. Pois quando eles iam fazer as suas obras de justiça, eles faziam para ser vistos diante da sociedade. Porque todo judeu, ele tem o costume de realizar tzedakah. Tzedakah significa obras de justiça. Aí o sistema religioso da época, ele permitia que os paralíticos, que os aleijados e os cegos ficassem pedindo esmolas na porta do templo, que foi o caso do paralítico da Porta Formosa. E quando eles iam fazer esmola para os paralíticos, eles faziam para ser vistos pela sociedade, para a multidão ver o quanto eles eram bons diante do povo. Aí Jesus, em Mateus capítulo 23, versículo 23, ele vai olhar para os hipócritas e vai dizer: vocês dizimam das coisas mínimas, dizimam do coentro, dizimam da hortelã, mas vocês esqueceram que a lei, ela é justiça, misericórdia e fé. Porque desde a época de Moisés, quando o sacrifício do cordeiro foi instituído, um cordeiro, ele deveria servir para 10 pessoas. Um cordeiro, ele deveria servir com base na lei para 2 famílias. Aí os hipócritas da época do sistema religioso, ele dizia: pobre que não tem cordeiro que se vire, eu vou ofertar o meu cordeiro gordo. Só quem tem cordeiro aqui essa noite, levanta a mão. Jesus entregou o melhor cordeiro nas suas mãos. E é tempo de compartilhar cordeiro com alguém que necessita. É tempo de compartilhar Jesus para quem está sofrendo, cativo nas mãos de Satanás. Aleluia. Aí eles faziam visitas para as viúvas, mas esqueciam de visitar
os pobres e necessitados, porque viúva, ela fazia parte da classe mais alta da época. Viúva não era pobre não, irmãos. Quando a viúva pobre, ela vai ofertar no gasofilaço, e Jesus está na ponta do altar observando, aquilo ali é um protesto ao sistema religioso da época, porque viúva, ela deveria ser rica. Você lembra de Ruth? Pois toda viúva tinha direito nos rabiscos da colheita. E no tempo de Cristo o sistema estava tão caótico que as viúvas não tinham condição nem para ofertar. Mas aquela viúva ofertou tudo que ela tinha. Eu estou na direção de Deus aqui hoje, porque na mão de Jesus, o pouco que você entrega se torna muito. Estou pregando para pessoas que acham que estão fazendo pouco na obra de Deus. Tem pessoas que entraram aqui esta noite, que estão orando pouco, congregando pouco, evangelizando pouco, visitando pouco, profetizando pouco, pregando pouco, cantando pouco, mas na mão de Jesus, o pouco que você faz, Ele tem a multiplicação na sua mão. Eu vou profetizar para quem quer receber aqui esta noite. Está descendo a unção da multiplicação, e através do pouco que você faz, Jesus está fazendo muito, está fazendo muito, está fazendo muito, está fazendo muito. Quem recebe, quem recebe, quem recebe, quem pega essa palavra, quem pega essa palavra nessa noite. Os hipócritas não entenderam o sentido real das coisas. Tinham um ofício, mas não conheciam o sentido real. Tinham fama, mas não conheciam o sentido real. Tinham nome, mas não conheciam o sentido real. Oficializava no templo, mas não conhecia o sentido real. Sabe por quê? O sentido real da lei é o amor. O sentido real da graça é o amor. Pregar sem a graça é como tempero sem sal. Meu Deus, está descendo algo tão forte aqui, que eu quero entregar para você que veio aqui receber essa noite. Pregar sem a graça é como os temperos sem gosto, é como comida sem sal. Pregar sem a graça é como comida sem sal. Cantar sem a graça é como tempero sem sal, é como sino. É como sino, é algo muito vazio. Visitar sem a graça, congregar sem a graça, evangelizar sem a graça, ministrar sem a graça, pastorear sem a graça, oficializar sem a graça, irmão, é como comida sem sal, é sem gosto, é como o sino que retine, faz barulho, mas não tem conteúdo. Mas a graça de Deus, ela está aqui para te alcançar essa noite. Jesus vai revelar o sentido real
receber. A partir de hoje você não vai fazer nada sem a graça. A partir de hoje você não vai fazer nada sem a graça. Porque tem gente que entrou aqui hoje, pastor, vou profetizar. Entrou aqui achando que está fazendo pouco para Deus. Tem gente que entrou aqui essa noite pensando que está fazendo pouco pela sua família, pouco pela sua vizinhança, pouco pelas pessoas que estão à sua volta, mas Jesus é o Deus da multiplicação. Glória a Deus, aleluia. No Antigo Testamento, o profeta chegou em Sarepta, perguntou à viúva: o que tu tens? Ela falou: um pouco de azeite e um pouco de farinha. E quando você entrega o seu pouco para Jesus, Jesus faz o seu pouco se tornar muito. No Novo Testamento, vou melhorar para você dar glória a Deus gostoso. Jesus andou 3 dias com uma multidão no deserto. E depois dos 3 dias, Jesus já está tocando aqui, ó. Depois daqueles 3 dias, os discípulos olharam para ele e falaram: mestre, o que tem na bolsa, o que tem no caixa na igreja, não dá para alimentar a multidão. Aí Jesus falou: alimente eles vocês. Só que aquilo que os 12 não tinham, o menino tinha. E sabe o que falta para muita gente reconhecer aquilo que tem na vida dos meninos, pastor? Humildade. Para abrir porta para o menino. Porque tem muito menino por aí que tem aquilo que os 12 não têm. Tem muito menino por aí que tem aquilo que os 12 não têm e entrega aquilo que os 12 não entregam. O menino falou assim: toma um pouco que eu tenho. E às vezes o pouco que a gente tem significa tudo. Vou encerrar. Quero orar por você nessa noite. Ainda que você esteja fazendo pouco, esse pouco que você está fazendo vai se tornar muito na mão de Jesus, na obra de Deus. Às vezes você se pergunta: Deus, por que você colocou um marido que dá tanto trabalho? Deus, por que você me deu um filho que me dá tanto trabalho, uma filha que me dá tanto trabalho? Vou encerrar. É porque Deus está te podando. Porque o Pai, Ele é o lavrador. O presbítero Paulo: dons espirituais tem muito, mas quando Jesus voltar, quem tem dom espiritual não vai entrar no reino dos céus. Sabe o que Jesus quer liberar sobre a igreja nessa última hora? É dons para transbordar, mas frutos também. Para nós entrar no céu. Glória a Deus. Quem quer receber o amor de Deus aqui essa noite? Sabe por que Deus coloca pessoas que dão trabalho do seu lado, que te perseguem, que te ferem, que te caluniam, que falam mentira ao teu respeito, que dão trabalho para você? É porque eu preguei no último culto: o Pai é o lavrador. O Espírito Santo, Ele nos dá dons. Porque João Batista disse assim: eu batizo com água, mas depois de mim vem um que é maior. Ele nos batizará com Espírito e um artigo, com fogo. Os dons quem o concede para a igreja é o Espírito, e é para edificação, para exortação,
e para a glória de Deus, mas é para benefício de. Mas o fruto tem a ver com o caráter do Pai. Você vai sair daqui, irmão, com alimento sólido para você ir morar no céu. O fruto quem dá é Deus, porque o próprio Jesus falou: o Pai é o lavrador. Jesus está usando as dificuldades da tua vida para podar você. Aleluia, Jesus. Deus está usando as dificuldades, os intempéries para te podar, para modelar o seu caráter. E sabe por que Deus leva o crente para o deserto? É para Deus modelar o caráter do crente. Porque fruto tem a ver com o caráter. Eu vou profetizar nessa última hora. Deus vai modelar o caráter da igreja. Porque o Pai não abre mão de você. O Pai não abre mão de você. Ele está te modelando para você entrar no céu. Feche os seus olhos. Quem quiser vir aqui para frente pode vir. Nós vamos orar por você. Senhor meu Deus, se quiser vir aqui à frente pode vir, irmão. Eu quero chamar de pessoas que têm certeza que têm dons espirituais que Deus entregou ao ministério. Vem aqui. Pessoas que Deus entregou ao ministério, pessoas que Deus entregou dons espirituais, pode vir aqui na frente. Eu quero orar por você. Pode vir, se você canta, louva, pode vir, irmão. Frente aqui é lugar de honra. Porque quando Jesus quis curar o homem da mão errada, ele falou assim: vem para o meio. Isso aqui é Jesus dizendo: vem para o meio, eu quero te honrar diante da multidão. Vem para o meio, vem. Você que tem pensado que tem feito pouco para Deus, vem aqui. Quem sabe você pensa que tem feito pouco pela sua família. Quem sabe você pensa que tem feito pouco na sua faculdade. Tem participado pouco nos cultos. Mas é lá na tua faculdade que Jesus vai te usar. É lá que você vai mostrar o que é ser crente. Não é através daquilo que você prega, nem daquilo que você canta. É através do seu caráter, através daquilo que você vive. Alá, céu, candarasta, diminuça, candarás. Senhor meu Deus, eu quero orar por essas pessoas que estão aqui na frente nessa noite. Senhor, vai revelando para elas o sentido real. Mostra para elas o sentido real, Senhor. Mostra para elas o sentido real da graça. Senhor, a partir de hoje, eles possam pregar com conteúdo, pastorear com conteúdo, cantar com conteúdo, evangelizar com conteúdo, andar com conteúdo, viver com conteúdo. A hora que ela chegue na sua casa, Pai, o amor de Deus que está sobre a vida dela possa alcançar o seu marido, alcançar o seu vizinho. Vai recebendo o que Deus tem na tua vida nessa noite. Recebe agora, recebe agora. Vai recebendo o que Deus tem na tua vida aqui hoje. Recebe, recebe. Recebe amor, recebe conteúdo. Recebe a graça. Recebe a presença. Abra a boca para dar glória a Deus. Abra a boca para adorar aí. Pega.
Deus está te curando para você amar. Para você amar. Sabe quando você vai ganhar o seu marido para Jesus? Quando você aprender a amar ele, independente daquilo que ele fizer para você. Independente se ele vem na igreja ou não, se ele é crente ou não. Sabe quando você vai ganhar os seus filhos? Quando você ser a mãe que eles precisam que você seja, independente se eles vêm para a igreja ou não. Sabe quando você vai ganhar o seu vizinho? Quando você ser a resposta para todos os problemas que eles estão passando. E o amor de Deus te alcançou aqui nessa noite. E é tempo de exalar amor, compartilhar amor.